Ela te liga depois de já estar no hospital ou indo para o hospital? 20 minutos depois de já estar dentro do hospital. Você chegou a ver o seu filho sendo reanimado? Sim, eu chego no hospital. Ela me liga por volta de 4h20 da manhã. Pelo prontuário médico do hospital é 3h50 que eles dão entrada. Eles dão entrada. Então, 30 minutos depois, as imagens do elevador falam 3h50 também, então existe esse conflito, mas vou pelo hospital, É, né? Imagino que a pessoa o chegou lá, elevador não, fala até mais tarde, não fala? O elevador não fala 4 da manhã, não, 3h50, 50 também. 3h50, 3h50. Mas vamos para o hospital, vamos pensar ali o elevador É, confuso e tal, mas vamos pensar que tinha uma pessoa ali, né? o Pegou, horário. assim, ó, 13h50, o horário. Olhou o relógio, 13h50. Ela me liga meia hora depois, tá? Ela me liga do celular dela. E aí eu já estava saindo, estava indo trabalhar, estava indo para Macaé, a minha base é em Macaé, e ela me fala, são essas palavras de Monique: Leniel, você tá onde? Eu falei assim, Monique, eu tô indo, você sabe, né? Eu tô indo para Macaé. Parece que foi até proposital, tal, Beto, porque ela sabia que eu saía de madrugada sempre, né? Eu entreguei meu filho e falo, Monique, eu vou trabalhar amanhã, porque o Henri não queria ir, né? E eu também não queria que ele fosse, né? Mas ela ficou o dia todo, não, Daniel, que hora que você vai trazer o Henri? Se você trouxer cedo, eu vou sair com ele, eu vou passear com ele. Quer dizer, totalmente atípico, tá? Nunca ela fazia essa reação. Mas naquele domingo ela me perturbou várias vezes, falando que se eu levasse o Henri, ela iria passear. Na minha cabeça hoje, algo até pode ser até proposital, premeditado, tá? Beleza. Às 4h20 da manhã, que é o horário que eu sempre estava saindo, de madrugada, para chegar às 7h30, 8 horas da manhã em Macaé para o meu trabalho. Era isso que eu fazia há 3 anos quase, tá? E aí eu falo assim, Monique, eu tô indo para Macaé. Aí ela me liga chorando, vem pro Barradó, que o Henrique está com dificuldade de respirar. Eu falei, o quê, Monique? Vem. Aí ela me liga chorosa, né? Aí o Jairo pega o telefone, né? Irmão, você tá onde? Eu falei, estou indo para Macaé. Aí ele já fala outra forma. Vem pro Barradó, que o Henrique está em parada cardíaca. Cardíaca. Ele já muda o discurso, né? Ela fala em dificuldade de respirar, ele já fala em parada cardíaca. Isso eu ouvi, tá? Isso eu ouvi. Então, assim, hoje, olhando todo o cenário, a gente, infelizmente, né, cara, é muito fácil ser técnico de jogo jogado. E hoje tem muito técnico por aí, né? Tem muita gente, não, que não poderia essa mãe, que não poderia, que o pai tinha que ter tirado. Tá, mas vai lá pro pai, fala pro pai hoje tirar ele com a mãe com a guarda e ele fugir com o filho dele para ver o que acontece. Vai bater a polícia na porta dele no dia seguinte e aí ele pode ser até preso e nunca aí vai ficar anos sem ver o filho. É assim que funciona, tá? Então, nesse sentido, é muito fácil ser técnico de jogo de jogada. E o meu grande medo era que eu não poderia ver mais o meu filho. A primeira coisa que eu falei quando ela pediu separação, eu falo assim, Monique, tá bom, não, tá bom, beleza, vamos separar, mas uma coisa eu te peço, eu quero ver o Henri toda semana. Ela falou assim, não, Daniel, isso aí você tem minha palavra, você pode ver a hora que você quiser, toda semana. E assim, as coisas começam a mudar. Ali no carnaval, ela fala que eu só iria ver meu filho com advogados e de 15 em 15 dias. Eu saio transtornado, não foi o primeiro dia dele na escola, eu saio mal, pego um carro de aplicativo, o cara fala assim, cara, o que está acontecendo? Chorando. Ele falou assim, cara, eu amo muito meu filho e a mãe dele acabou de falar que eu só vou poder vir de 15 em 15 dias e com um advogado. Mas com qual justificativa? A justificativa é que o Henri teve a mesma reação de não querer ir mais para a mãe dele naquele final de semana antes do primeiro dia da escola, entendeu? Ele se agarra no travesseiro, depois ele se agarra comigo, a mãe entra no meu apartamento e fala assim, eu vou levar o Henri. Eu falei assim, Monique, deixa o Henri aqui, e eu tinha tirado férias para passar com meu filho, entende? Não, eu quero levar ele, amanhã é o primeiro dia de escola, sou eu que tenho que levar e tal, papá. E o Henri, não, papai, eu não quero ir. E eu vejo aquele rosto transfigurado de Monique. Larga ele, tira ele do colo. Como é que eu ia tirar, Beto? Meu filho, ela queria que eu arrancasse meu filho do colo e botasse no chão. E eu falo assim, não, Monique, você tá maluca. Fala dessa palavra, você tá maluca, como é que eu faço isso? Aí eu sento no sofá com o Henri, falo, filhinho, amanhã é o primeiro dia de escola. Aí a Monique foi ela e foi a mãe dela, tá? Ela levou a mãe para levar o Henri, né? Para conseguir fazer
Eu falei assim, filho, amanhã é dia de escola, a mamãe quer te levar. Não, papai, eu quero ficar. E é toda aquela cena, ela joga no dia seguinte de que como foi uma reação de que ele não, eu que fiquei manipulando meu filho e que a partir de agora eu só veria ele na presença de advogados em 15 dias, entende? Não? Gente, Essa era a é Monique. aí que ela falou que você estava fazendo alienação parental, é isso? Ali ela fala isso. Ou seja, o Henri ali, ele já devia estar te pedindo socorro, Sim, sem saber sim. verbalizar totalmente, e ela Não, se colocou como você, na verdade, fazendo uma chantagem emocional para que ele não voltasse para ela. afirmativo. E ela ainda fala, cara, ela fala o seguinte, que iria na delegacia falar de mim. E, cara, me desculpa, irmão, tô falando de homem para homem, entendeu? É assim que ainda existe uma sociedade matriarcal nesse país, que a mulher. Cara, eu fui aconselhado dessa forma no meu processo de separação pelo meu advogado, de que a mulher que tem o direito, o pai é o provedor e a mulher que é a garantidora, ela que tem que. A guarda já é 100% da mulher, se ela quiser, Desde que ela entende? seja uma E mãe, hoje é. e desde que ela seja mãe, Oi? de fato, e desde que ela seja uma mãe, de fato. Pois é, mas aí nós mostramos agora para o mundo, para o Brasil inteiro, quem é a Monique. A Monique é mãe, cara? Ah, a gente vai entrar no crime, eu quero voltar lá para trás. O que a Monique teve que te encantou para você ficar 10 anos com ela? Como que vocês se conheceram? Por que você teria até ficado com ela Bom, pro resto da vida? é, a Monique era uma mulher alta, bonita, sempre se vestiu bem, sempre se maquiou muito. Isso vem lá da mãe. A mãe, por exemplo, não vai na rua sem se maquiar e sem botar um salto alto, sem se arrumar. É assim, muito vaidosa. A Monique traz essa vaidade. Então, assim, era loura na época, uma presença alta. E e tinha esse lado, como eu te falei, né? As possibilidades, né, naquela época, eu ganhava bem, eu estava trabalhando, trabalhava embarcado e ganhava bem. E eu estava vendo um momento que eu estava fazendo um curso de aperfeiçoamento para ser oficial superior. Eu sou oficial de Marinha Mercante, então estava fazendo um curso de aperfeiçoamento para oficial superior e minha empresa custeando tudo isso. E aí eu conheço o Monique numa festa, a gente da partir dali não se larga mais. E aí eu vejo das possibilidades que eu tinha, né, de pessoas, uma pessoa que era bonita, uma pessoa que já era professora, tá? A Monique era professora, uma família boa, né? Tô com pais com 30 anos de referência. Eu fui educado dessa forma, de que olhasse para os pais, né? E, cara, como eu falei, eu não casei para separar. Eu queria que. Eu sabia o seguinte, cara, ali tem referência familiar. Pô, 30 anos de casamento, ela vai falar assim: não, quero também 30 anos para mim de casamento. Né? Com referência, educação, eu sabia que pô, eu poderia investir, que iria ter meu filho, ele iria ter uma boa educação tanto pela mãe quanto pelos avós. Então, nesse sentido, existia todo um contexto, né? O tempo foi passando, a gente teve crise do primeiro ano, crise de relacionamento, mas ainda assim eu não casei para me separar. Nós casamos até muito rápido, né? Eu conheci Monique em 2011 e nós casamos no final de 2012, né? 14 de dezembro de 2012. Entretanto, casamos no outro intervalo porque eu morava sozinho, morava anos sozinho Não é e nem curto intervalo, isso já é o tempo da modernidade, as pessoas casam mais rápido, se relacionam sim. mais rápido. Você já era um homem mais de 30 anos, isso já tem muita coisa. E depois de casado, né, cara, botamos em aliança e tudo mais, fica muito mais difícil, né? Por quê? Às vezes é só trocar o CPF, né? Às vezes não troca nem o nome, né? Às vezes sai uma Monique e entra outra Monique, né? Só o CPF que muda, entende? Porque as pessoas, quando vêm, é o Mar de Rosa, é Lady Di, a Moxa, depois o tempo vai passando, você vai conhecendo no interior, no âmago, como é que é realmente a pessoa. Mas depois de X anos de casado, o tempo de relacionamento fica um pouco mais difícil, né? Lógico, né? A vida é feita de escolhas, né? E aí a gente foi tendo crises, a gente passou por uma crise grande, a Monique voltou para a igreja, foi para a igreja que eu frequentava, ela se batizou, se tornou uma pessoa melhor,
E aí depois veio o Henry foi no momento que eu estava com problemas, né, de crise do petróleo, o Henry nasceu, eu estava nessa de que eu poderia ter emprego no dia seguinte não ter, e aí eu falei assim, não importa, cara, não importa, a gente vai ter o meu filho. E hoje, Foi Beato, planejado? como eu falei, O Henri foi planejado? por mim sim, eu posso falar por mim, né? Eu queria muito ter o meu filho, né? É, eu digo, cara, se você me perguntar, eu sei cada minuto, tá? O Henri, ele foi feito dia 7 de setembro de 2015. Eu estava trabalhando no Espírito Santo. 7 de setembro é feriado no Brasil, né? Independência do Brasil. E 6, você já sabe que o dia seguinte é feriado, a gente foi para uma boate, saímos, nos divertimos e tal. Depois nós fomos pro hotel que eu estava hospedado, né? Eu estava trabalhando lá. E aí foi ali, né? Foi ali que aconteceu. E como não lembrar, né? Foi ali e depois, 9 meses depois, o Henri nasce. Passamos por um momento muito difícil do processo de gravidez, porque, não sei se todos lembram, mas no Brasil, naquela época, era a época da chikungunya, Ah, muitas crianças nascendo com microcefalia. Transformei a nossa casa numa redoma de tela. A cama da Monique tinha tela, a nossa cama tinha tela para a Monique não ter mosquito. É, tinha um caríssimo que ficou um repelente na repelente. época, Adipose, não lembro o nome e tal, muito caro. Eu comprava caixa fechada, entendeu? Eu ia buscar no Espírito Santo, em qualquer lugar, para que, no processo. Depois, ali no meio da gravidez, acho que a gente teve um problema de a pessoa que estava fazendo, a senhora que estava fazendo é, todo o processo aí para o Henri nascer, Pré-natal? né? O O pré-natal. pré-natal, desculpa, faltou a palavra, pré-natal. Ela vai lá, que estava sendo feito pelo nosso plano de saúde, era uma profissional muito boa, referência. Ela, com 6 meses, ela fala o seguinte: não, agora eu não aceito mais o plano de saúde, agora vai ser no particular e à vista, X mil reais. A gente achou aquilo um absurdo e depois a gente procura um outro profissional, encontra um outro profissional, o doutor André, um excelente profissional que todo carinho. E ali depois a gente tem um acompanhamento excepcional do processo da gravidez final. E ao ponto de a Monique ela teve uma barriga muito curtinha, né? O Henrique ficou muito pequenininho. Ainda tinha mais 2 semanas para frente da previsão de nascer. E aí eu vou a gente vai junto no pré-natal, na consulta, e quando a gente olha junto com o doutor André, fala, olha, o líquido amniótico estava muito reduzido, e aí o doutor André, pai, ele fala para mim, pai, cara, não vamos correr esse risco. Eu falei assim, não, doutor, vamos fazer. Monique, não, mais 2 semanas que eu não me preparei. Eu falei assim, não, já ligo pro meu gerente, ó, meu filho vai nascer, vamos tirar meu filho antes, que ele estava curtinho e com líquido amniótico já poderia entrar em sofrimento, entende? Então, assim, foi uma gravidez um pouco complicada, entende? Por tudo isso que aconteceu. E, cara, eu lembro de minuto a minuto disso, de todo esse processo, entende? E ainda assim, né, a Monique, de uma maneira muito dissimulada, tentando mostrar uma face dela que não existe, que eu não acompanhei, pô, na gravidez. Então, assim, eu fui muito. Tentaram me expor de uma maneira para aqueles dois se safarem, né? É, de uma maneira muito inescrupulosa, entende? Beto, Leniel, tô falando Leniel pai, homem, eu fui totalmente investigado, cara, entendeu? A minha vida, ela foi investigada. A Monique e o Jairo, eles só foram dar depoimento em sede policiais 10 dias depois do falecimento do Henri. O que aconteceu nesses 10 dias? Eu já sabia que era assassinato, a polícia já sabia que era assassinato. Entendeu? O que aconteceu? Eu fui totalmente investigado. Foram no parquinho onde eu levei o Henri, pegaram as imagens, investigaram onde eu passei com meu filho, tudo se ele não tinha sido qualquer coisa acontecido comigo. Por quê? Ainda existe nesse país uma sociedade que a mãe é a melhor coisa do mundo e o pai é o desgraçado, entendeu? E aí a gente mostra hoje um lado de que, cara, não tem muito pai aí que é muito mais mãe que muita mãe.
né? E que bom que você foi investigado, porque isso também tira qualquer pergunta idiota que alguém possa fazer, né? Sim, não, cara, o doutor Damasceno, a investigação policial ela foi incrível, foi da melhor maneira que pôde ser, com os recursos que poderiam, que tinham disponível. Tá? Nós não estamos falando que a gente está nos Estados Unidos, a gente não está falando que é a Europa, estamos falando de Brasil. Então, pelos recursos que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro tinha na mão, foi uma excelente investigação. Assim como o recurso que o ML tem. Vamos falar do ML, o recurso que o ML tem, ninguém sabe nem o que o ML tem. Se tem câmera hoje lá, se o cara tem câmera para tirar foto, se tem disponibilidade. Estávamos em época de Covid, um monte de corpos, né, lá para laudar de Covid. E aí, com a estrutura que o ML tem, foi a melhor coisa do mundo. Então, falando do Instituto idôneo, entendeu? Então, assim, que bom que foi feito. E quando você olha, né, nas alegações lá, na denúncia, né, pela polícia, é colocado meu nome em letras garrafais, entendeu? De que não tinha nada. A polícia, quando vai na minha casa e pega o meu notebook, os aparelhos de celular, e eu falei assim, não, toma aqui as senhas, né? Peguei o login, fui pego de madrugada, de surpresa, tá lá até hoje meus celulares. Eu falei assim, doutores, vocês têm uma alternativa para acertar a senha? Ela falou, não é possível, pai. Data de aniversário do Henry. Era o Rio aniversário, todos, entendeu? Então, assim, apaixonado pelo meu filho, Beto, entendeu? Eu sou apaixonado pelo Henri, amo muito meu filho e vou lutar até o fim por ele. E Leniel, por que vocês se separam, você e a Monique? O que acontece? Bom, já não estava um relacionamento muito bom, né? Já estávamos, nós já estávamos frutos, né? A pandemia o índice de separação na pandemia foi altíssimo, né? E eu sou fruto desse índice. Enquanto eu estava lá e cá, trabalhava embarcado, ia para Macaé, né? Ficava um dia fora, 10 dias fora, 5 dias fora, uma semana, beleza. Para ela era o melhor do mundo, né? Uma semana, 5 dias, pelo menos ali, de segunda a sexta, segunda a quinta, sem ninguém para perturbar, vamos dizer assim, entre aspas, né? Perturbava, assim, ligava, queria saber e tal, mas, cara, não estou ali full time olhando aquele ambiente. Depois vem a pandemia, a gente fica enclausulado a quatro paredes, sem falar com ninguém. Eu e Monique apenas. Então, assim, foram meses ali de que ela não podia ir para o shopping. O cartão de crédito dela eu comecei a controlar, né? Eu comecei a controlar a rotina. E mesmo assim, hoje, com todo esse tipo de controle, a gente sabe, por exemplo, que Monique me deixava com o Henri no apartamento, né, no nosso apartamento, e falava que ia para academia e ia me trair com outro cara, Com o Jairo? entendeu? Com o Jairo? Com o Jairo depois, por último, e com outro cara, né, indo em motel até próximo, né, da onde a gente morava no Recreio do Rio Bandeirante, entendeu? Isso é provado, tá? Mas isso não vem ao caso. Não, nunca fiquei falando, nunca explorei isso, não quero vingança, entendeu? Isso é ridículo. Isso não vem ao caso. Vamos nos ater ao que aconteceu com o Henrique. Mas isso fala muito de quem é a Monique, né? E ali, cara, eu já estava me sentindo muito incomodado de como estava, né? Ela também. E depois eu começo a ver ela querendo voltar, né? Fazendo uma forçação de barra para voltar para a fase presencial. Ela é diretora de uma escola. E Ela daqui a pouco trabalhava. eu ficava A Monique trabalhar. trabalhava. E daqui a pouco eu ficava com o Henri, ela saía para trabalhar 9 horas e voltava 6 horas da tarde no meio da pandemia falando que estava lá. E aí eu comecei a verificar que o negócio não estava certo. E eu tenho uma séria conversa com ela. Eu falo, Monique, cara, me desculpa, mas não está dando mais. Você não está sendo exemplo, tá? Você não está sendo exemplo para mim. Você não está sendo exemplo para o seu filho. Você não está pensando no seu filho. Que exemplo você está dando para o seu filho? Você não está pensando nele. E aí a gente senta, eu falo assim, Monique, não pensa na minha felicidade não, cara. Pensa na minha felicidade, esquece. Pensa na felicidade do teu filho. Aí ela fala o seguinte, não, mas vocês não estão pensando na minha felicidade, eu quero a minha felicidade. Eu vi que ela queria a felicidade dela, e ali a gente começa ali, não, então vamos separar e tal, e não deu 1 ou 2 dias, eu vejo uma ligação no celular dela,
em vez de Leniel, sempre foi escrito amor, né? E aí eu com ela, do lado dela, eu vejo uma ligação amor. Ih. Pô, se eu tô do lado dela, quem é esse amor, né? Eu falei assim, Monique, cara, me desculpa, mas você vai seguir a tua vida e a gente se separou dessa forma, entendeu? E ali foi falado por ela, pela boca dela, tá lá ela fala em sede policial, de que ela já estava com o Jairo pelo menos desde junho daquele ano, nós nos separamos final de setembro, começo de outubro, então ficamos meses aí, ela me traindo aí com o Jairo. Mas só que esse amor que apareceu no celular já era o Jair. Já. Vocês se separam, vocês entram na negociação do Henrique ficar com ela, ela já vai morar imediatamente com o Jairo, não? Não. Ela tinha uma casa que eu fiz no fundo dos quintal era um quintal muito grande de Mangu, era uma casa boa, com piscina na frente, e no fundo tinha um espaço muito bom. Eu fiz uma casa lá, e ela vai para lá com o Henri, né? A gente já dormiu, já morou lá nessa casa algumas vezes. Às vezes que eu chegava de viagem, até pela proximidade. Ali era bom porque a avó ajudava na criação do Henri, os avós. Ali o Henri tinha uma outra babá, né? Que cuidava muito bem do Henri também, pela proximidade. Ali era muito próximo da escola da Monique, onde ela dava aula, então, assim, o recreio onde a gente mora são horas, né, até a escola, né, em relação ali, então, assim, tinha toda a facilidade de trâmite para lá e para cá. E aí ela vai para lá, né, para essa casa que eu fiz, e, e ela fica ali, e ali ela fica já se relacionando com o Jairo, até mais ou menos a segunda quinzena de janeiro, que é onde eu vou a primeira vez buscar o Henri. No final de semana eu descubro que ela está morando no Majestic, no condomínio de luxo na Barra. Ela nem te contou que já ia morar com o filho com outro homem. Não, mais ou menos em outubro ali, acho que tem um feriado em outubro, final de outubro, acho que não, novembro. Ela me fala que estava tendo um relacionamento muito ruim com a mãe, provavelmente porque a mãe não era a favor das sacanagens dela, né? Enfim. Não sei também se era verdade, se ela estava tendo um relacionamento ruim ou não com a mãe, mas no final de novembro ela fala o seguinte: ó, eu vou começar a procurar numa casa para morar eu e Henri. Eu falei, Monique, cara, acho que ainda está muito cedo. É, Vamos esperar essa transição, vamos ver aqui, daqui a pouco está vindo a escola do Henri. O Henri nem na alfabetização tá, ele está na pré-alfabetização, né? Tinha que ter 5 anos para começar a alfabetização. Cara, você precisa de todo esse apoio aí no começo. Vai botar quem dentro de casa, de nova babá e tal. Aí tem a Graciana. Bom, aí ela fala assim: não, mas não tô suportando a minha mãe. Ponto. Falou isso, não falou mais nada. Lá, mais ou menos no começo de janeiro, ali, na segunda quinzena de janeiro, num final de semana, eu pegava o Henri todo final de semana, eu falo assim, Monique, para pegar amanhã o Henri aonde? E ela me dá o endereço, né, do Majestic, lá. E aí eu não questionei. Para mim era o seguinte, tava na casa de uma amiga, né? Passou lá, tava com meu filho, tava lá, talvez a amiga tinha uma criança, porque o Henrique gostava de brincar com criança, levou para brincar, né? E dormiu lá. Só que aí, né? Depois eu descubro, né? Que aquela casa ali, que aquele apartamento, ela tinha alugado junto com o Jairo para morar lá com o Henrique. Na verdade, o Jairo alugou, né? Para morar com o Henrique e ela, né? No interesse dele, da criança e não da mulher. Quando o Henrique conhece o Jairo, ele te dá alguma dica que conheceu ele? Ele fala. Então, teve uma vez que eu ligo para ele lá em outubro, mais ou menos, né? E ele estava lá na casa lá dos avós, né? Ele estava nessa casa dos fundos com o Monique. E aí ele fala assim: papai, olha aqui o médico da mamãe. Eu falei, médico da mamãe. E ele tenta puxar uma foto. Provavelmente era a foto do Jairo, entende? Porque ela estava verbalizando e botando na cabeça do meu filho que ali o tio, né? Depois virou tio, era o médico da mamãe, entendeu? E depois o Jairo é me apresentado como médico, tá? Ele é me apresentado como médico, mais ou menos ali na primeira semana de janeiro. Acho que o Henrique teve um resfriado muito forte que teve dor de garganta. E aí aplicaram o bezetacil no meu filho.
E aí eu pergunto, mas quem clicou Bezetacil? Ah, não, amigo aqui e tal. E aí era o Jaime, entendeu? O Jair entrou como um amigo médico no começo. Ah, amigo médico no começo, tá? Essa era a figura, foi me apresentado como médico. Eu só vou descobrir quem é Jairo vereador, sei lá, acho que 3 semanas antes do falecimento do meu filho, que ela me mandou uma mensagem. Ela fala o seguinte: você sabe quem é Jairo? Eu falei assim: não, é o teu namorado aí, médico, teu. Não, Jairo é vereador no Rio. Eu falei, não sabia. Conhecia Jairo como nada, entende? Também o fato de ser vereador, ou ser, não muda em nada. E tá inexpressivo, tá? Acho que 17 mil votos, 18 mil votos, E eu enfim. digo assim, Entendeu? político serve para trabalhar para a sociedade, ele não é a Rainha Não, Elizabeth, que até ela trabalha é, para a sociedade. enfim, não sabia, não conhecia ele como nada, mas depois ela engrandeceu, parece que ela estava como a primeira dama, né?